Maravilha, senhoras e senhores, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Pod Calejados. Eu sou o seu apresentador, Matheus Victorino, e você está na Rede Calejados. Desde já eu quero pedir para que você deixe o seu like no vídeo, mande seu comentário para nós. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Temos vários conteúdos cristãos aqui na Rede Calejados. E pelo que eu estou vendo aqui, estamos próximos de chegar à marca de 22 mil inscritos no canal. Isso é muito maravilhoso. Então, por gentileza, já te inscreve no canal aqui da Rede Calejados e fique por dentro de tudo que nós estamos produzindo para abençoar você e a sua casa. Hoje nós estamos desfalcados. O nosso terceiro elemento, Anderson Rosendo, não pôde estar aqui. Mas, na verdade, ele que é o dono, o produtor do podcast, eu apenas apresento. Sacanagem. Tá de sacanagem. Gente, é parceiro. Meu parceiro Josué Lucas. Muito boa noite. Boa noite. Vitória. Para você que está aí, para você que está aqui, para todos uma boa noite. Gostou, né? Gostei. Essa foi muito boa. Isso foi boa. Gente, é um prazer imenso estar com vocês aqui. A presença de vocês é muito especial para nós. A gente, nesse segundo momento da nossa série, sim, eu estou perfeito. com uma elevada expectativa pelo que Deus vai trazer nos nossos corações hoje. E eu acredito, tratando-se de um contexto, eu acredito que Deus está falando com a gente nesses últimos dias na condição de igreja, né? Trazendo uma palavra, uma instrução, perfeito, um senso coletivo para um mundo tão individual. Então, também estou com uma elevada expectativa em função do nosso convidado. Baita convidado, diga-se de passagem. Exatamente. E aí a gente acabou aqui também falando que ele costuma ir em datas comemorativas, né? Então, se você vê ele a partir de agora em algum lugar, você pode ter certeza que é alguma festa, alguma data datas comemorativa. Importantes. Exatamente. Então, espero que você fique com a gente aí até o final, que vai ser um tempo muito proveitoso, né? Eu não tenho dúvida disso, Josué. E para contextualizar o comentário do Josué, por favor. Hoje, na verdade, este podcast marca o nosso primeiro ano de Pod Calejados, aqui eu, Josué, e com a participação do Anderson, juntamente com você, que uma vez por mês está sempre com a gente. Tratamos de vários assuntos aqui no podcast, sobre oração, sobre jejum, sobre missões, vários programas muito edificantes. E nessa segunda temporada falaremos, na verdade, sobre as 7 cartas do Apocalipse. Tivemos no programa do mês passado a presença do apóstolo João Paulo, que foi um podcast muito edificante. E hoje, eu sou muito suspeito para falar dele, Josué. Sou muito suspeito para falar dele, porque é como se fosse um pai, sabe? Uma relação muito próxima, entendeu? Eu sou suspeito para falar dele. Então, quero já apresentar formalmente, com 12 pessoas ao vivo, apóstolo Edivaldo Nunes está no Pod Calejados de hoje. Muito bem. Muito bem. Muito boa noite, minha gente. Boa noite, que o Senhor Deus continue guardando a todos. Saudação de paz, graça e paz, shalom la rema, paz do Senhor, aquilo que for, né? Ou para alguns pais, né? Depende de onde você está. Depende de onde você está, do conceito que você entende do momento, mas ainda assim, a paz de Deus que excede todo entendimento ocupe todo o vosso ser. Queremos agradecer por este convite, meu querido pastor Matheus, Lucas Evangelista, diácono, o que mais? Eu acho que ele tem uma postura pastoral, eu acredito. Ele vai chegar lá também. Ele vai chegar lá. Não, já chegou. Não, isso aí ele fugir, tem uma herança bendita. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, pelo cuidado, pelo carinho e, acima de tudo, pela oportunidade de poder estarmos aqui na Rede Calejados, que, querendo ou não, são quase 22 mil pessoas inscritas neste canal. Quero deixar um forte abraço ao nosso querido professor Leandro Malvese, um beijo no teu coração, toda a sua casa.
né, agradecer por este tempo favorável e pelo privilégio de podermos estar aqui para juntos engrandecermos e adorarmos o Senhor na beleza da sua santidade. Vai lá, meu pastor Mateus. Esse convidado já é diferente, porque ele é olha o notebook do homem aqui. Bem preparado, né? Preparado, né? Eu falei para Bispa Sônia assim, gente, esses camaradas são muito, muito capciosos, eu preciso ir armado, porque se qualquer coisa eu peço auxílio ao Google. Excelente. Gente. Muito bom. Não podemos deixar de mencionar aqui o Bruno Pereira, É isso aí. responsável aqui pelo Estúdio Anexados, que sempre nos auxilia. E por sinal, um estúdio top mega power. Esse estúdio aqui é fantástico. É. Brunão, que Deus te abençoe e prospere. Deus abençoe mesmo. E esse Bruno. rapaz que está aqui tirando fotos, Yuri Bastos. Deus é na tua vida, viu, Yuri? Diz que tá namorando, né? Eita, Verdade? é, isso aí vai ser Informação assunto- exclusiva. Ok. Deixa aí. Ó, Deus vai tem pegar ele. 18 pessoas assistindo. É isso aí, ó. 18 pessoas assistindo. E eu quero... Assim, tem pessoas... Uau, professor Leandro Malvese, apóstolo, fecha comigo. Eu gosto não só do Fecha Comigo, eu gosto do UFA. Eu gosto do UFA, eu gosto. Ele mandou um comentário aqui pro apóstolo. Eu amo a vida demais desse apóstolo. Ele faz parte da minha vida. Eu não vou ler, não. Ô, Yurão, depois você lê o comentário aí do Malvese na live, tá? Tem 19 pessoas assistindo e apenas 2 curtidas na live. Então, Olha aí. algo de errado não está certo. Então, por gentileza, deixa o seu like aqui na live. curtir pra poder subir o nível. Por quê? Porque aí o YouTube vai entender que essa live é importante e relevante, e de fato é, porque falaremos sobre mais uma das 7 igrejas do Apocalipse, e hoje falaremos especificamente e de uma maneira abrangente sobre a igreja de Esmirna. Então, por gentileza, compartilhe essa live. Acho que assuntos escatológicos são relevantes, e ainda mais nos tempos de hoje, em que as pessoas têm curiosidade sobre tudo, é importante que você assista essa live e, por que não, mande sua pergunta, mande seu comentário, venha interagir nesta segunda temporada do Pod Calejados, falando sobre as 7 cartas do Apocalipse. Josué Lucas, você está com o texto de Apocalipse? Eu capítulo estou. 2? Agora, antes da gente começar, eu gostaria de. Olha isso aqui é inédito no programa, hein? Que moral, viu? Porque Esse merchan geralmente aqui é os maravilhoso. convidados trouxeram. Tem convidado que já trouxe, né? Grande pastor Silvano Rodrigues trouxe 2 Bíblias de presente para nós aqui. Olha verdade. aí, olha aí. Bom. No meu próximo, garanto que eu surpreendo. Que isso. Isso não foi uma cobrança, viu, apóstolo? Não, imagina. Bom, esse aqui é um presente que nós queríamos entregar para o senhor. Uau. E já aproveitando, fazendo jabá, né? Com certeza. Alguém que ajuda a gente financiando esse projeto, é um ajudador fiel, é alguém que tem uma sensibilidade incrível quando as coisas estão sendo relacionadas ao reino de Deus. Então, a P23, na pessoa do Duzinho, que patrocina os nossos projetos, abraça todas as loucuras que a gente leva para ele, pede o verdade. auxílio, ele É sempre verdade. está pronto para nos ajudar. Nós estamos dando aqui para o senhor um presente. Uau. E estou dando esse presente em nome da Rede Calejados por todo o apoio que o senhor já nos deu. Todas as vezes que chegou uma proposta, né, que nós recebemos algo de Deus e recebemos a missão para fazer, o senhor sempre foi um ajudador. Amém. Foi uma ponte para que tudo que o senhor nos deu se cumprisse. Então, agradecendo já também a conferência, o apóstolo foi o primeiro que abraçou o projeto dos Jovens Pregadores, e a gente fez a conferência na Igreja do Senhor. Eu também costumo dizer que a gratidão ela é um fio fino. Por isso, muitas pessoas não conseguem se prender, porque a gratidão é um fio fino. E eu, todas as vezes que o Senhor está envolvido, esse fio fino me liga ao Senhor e, com o passar do tempo, ele parece que fica mais forte. Sou muito grato ao Senhor também por Uau. tudo que o Senhor fez para minha mãe, para mim, na época da igreja. Tem umas histórias que no bastidor eu vou contar. Por favor, Mas conta já depois. aprontou poucas e boas com a gente, num bom sentido. Então, de verdade, com o coração sincero, transbordando de gratidão, quero presentear o Senhor. Tá Uau. bom? Aí, ó. Que isso, gente.
quiser abrir aí... Eu já apóstolo, vou, quero já mandar aqui uma gratidão. Ele gosta dessas coisas. Eu gosto mesmo. Ele gosta dessas Que coisas. isso, tá aqui, ó. Que isso, vou pregar com ela amanhã no culto. E essa você não Ó, tem, né? Essa eu que não isso, tenho, gente, cara. ó. Isso Jovens aqui é pregadores. exclusivo. Ó, vou pregar com ela amanhã. Quem assistir o culto amanhã Aí. na Vio Novo vai ver. Eu vou estar com a camiseta dos jovens pregadores. Aproveitando, mandando um forte abraço. Não sei se ele vai estar conectado ou pode ver depois. Meu querido amigo pastor Cineilton Leal. ó. Cineilton Leal. Beijo no coração, meu nobre. Deus abençoe poderosamente. Obrigado pelo presente. Privilégio. Eu sou fã. Sou fã dessas coisas. Que Deus seja louvado. Obrigado, professor. Deus abençoe. Ai. Começamos bem o programa hoje, né? Gostou? Eu gostei. O complicado agora é que o sarrafo ficou muito alto pros convidados que vão vir O depois. pessoal vai me cobrando, né? Mas tá bom, tá certo. Eu quero mandar um abraço aqui pro Július Barber, que mandou aqui um curtir. Julinho, lá, ó, ele é de Jordanésia. Jordanésia. Ele que tá cuidando do meu Tá explicado. filho. É. Tem o Leandro Souza. Ô, o Leandrinho, É o Leandro. Leandrinho. Lê, um abraço pra você, Deus abençoe. A Patrícia Albuquerque mandou aqui bênção, seja bem-vinda. 24 pessoas estão ao vivo aqui conosco. A Samara Camargo acabou de entrar aqui, mandou a paz do Senhor Jesus Apóstolo. Amém. 24 pessoas. Gente, por favor, não deixe de compartilhar essa live, é muito importante para nós. Compartilhar e curtir, né? E curtir, porque aí o YouTube vai entender que essa live é importante e relevante. Olha quem chegou aí, ó. Léo Coelho. Léo Coelho. Vai ser demais hoje. Já está sendo, na verdade, né? Olha o Malvese. Isso aí, Vitória. Debaixo dos meus pés. Eu entendi a referência. Não esquece de... Último detalhe antes de a gente entrar no... Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora. Se inscreve agora aqui no canal. Porque além do Pod Calejados, tem um programa com o Malvese e o Duzinho. E tem um programa com o pastor Clodoaldo. O Matheus Cidade agora é pastor também? É presbítero? Tá fazendo a função, né? Eu acredito. O programa é com o Matheus Cidade. Ele é doutor, né? Doutor Matheus Cidade. Então tivemos um podcast aqui com eles na sexta-feira. Foi fantástico. Então todos esses programas são transmitidos aqui no canal do YouTube da Rede Calejados, beleza? Vamos ao que interessa, senhoras e senhores. Vamos falar sobre a igreja de Esmirna. E eu vou passar a bola agora para o Josué, que vai dar a introdução Faz a leitura aí do texto bíblico para nós. Uau. O paizão trouxe a King James. Nossa, ele é demais, sério, cara. viu? Esses meninos são sério. fracos, não. Trouxe a King James. Vai lá, Josué. Então, o texto que nós vamos usar como base está no capítulo 2 de Apocalipse e vai do versículo 8 em diante, que diz assim: E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras. Olha aí. E tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Uau. Esse versículo 11 aí é terrível, hein? Antes de nós começar, ô Yurão, tá tudo certo aí? Brunão, tá tudo certo aí? Eu vi que a porta fechou, tá tudo certo? Bastidor. Antes de começarmos, só para reforçar, Josué leu aqui, Apocalipse 2, do 8 ao 11, Isso. Igreja de Esmirna. É sobre isso que nós vamos falar essa noite, beleza? Quero mandar um abraço aqui para a bispa Leda Ferrari, a paz do Senhor Povo Lindo, mandou aqui. Lanchonete Abdala, o senhor conhece? O Tarso, Fabi, Laurinha, são... Tarzão, Deus abençoe, Tarzão é Aí gente agora boa. já sabe, descobriu quem Eu sei quem é o Tarzão, é gente boa. Lanchonete Abdala. Ó, a pastora Magui aí também. Pastora Magui tá aqui.
O Tyson mandou aqui, estamos conectados, maravilha. Não esquece de compartilhar a live e deixar o seu comentário e o seu like aqui na live, beleza? Josué, você quer começar ou já quer passar pro convidado? Vamos passar, excelente. É ele. É isso, gente. Excelente! Esse tiro a seco, a queima-roupa. É que não, na verdade, o Josué ele é igual o carro a álcool. Ele deixa o convidado falar primeiro, depois ele vem com tudo já. Não. Mas eu acho que seria válido o senhor falar sobre o contexto. Eu acho muito importante, né? O contexto em que a igreja está aí. Se o senhor quiser fazer outras coisas. Uma das coisa coisas a ver, né? de suma importância para o tempo em que nós estamos vivendo, eu acho que eu fui, dentro deste contexto de convite, de podermos estar unidos aqui, eu acho que eu peguei um dos melhores momentos para poder falar. As 7 igrejas da Ásia Menor, elas são relevantes, elas vivem um período degradativo, né? Até que chegue-se a igreja que todo mundo diz que é, mas tem muitas pessoas que esquecem que tem uma igreja que ela ainda é muito melhor do que a de Filadélfia, que é a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna tem um conteúdo muito eficaz e ela é muito atual para o tempo em que nós estamos vivendo. Um tempo de flashes, um tempo de aparências, um tempo de disputas, um tempo onde talvez a altivez tem sido muito grande e não é no sistema, não é na organização, é no meio do povo de Deus. Então, acredito que gerará um destravamento e um despertamento muito especial com relação a isso. A igreja de Esmirna, o pastor dela, por sinal, eu trouxe alguma anotação dele aqui, só para a gente poder entender o porquê ele foi investido para poder liderar e pastorear esta igreja, qual era a característica dele, o nível de convicção dele. Então, é uma igreja, para mim, entre as 7, uma das mais relevantes de fato, que é uma igreja que vai nos ensinar a entender que não é o poder humano que faz você ser uma igreja, que não é o recurso natural que faz você ser uma igreja, mas que é a sua vida de relacionamento pessoal e particular que vai fazer você ser uma igreja que triunfa no meio de tantas adversidades injustas. É o conteúdo e o contexto que eu entendo da igreja de Esmirna. Quer falar? Agora que você... É que agora tá mais fácil, né, pra você, né? Ele já pavimentou, né? Aí tem a rua. Mas eu acho também uma coisa muito interessante da gente considerar, e é uma questão que o João, né, por meio do Espírito, está colocando aqui com frequência, é a relação com que a igreja precisa se manter diante a morte. É isso aí. Parece que, assim, no contexto mais apocalíptico, a igreja constantemente ela tem esse flerte com a morte, né? Então, assim... Isso é nossa, eu acho que hoje em si nós estamos distantes dessa realidade porque os nossos medos passaram-se a ser outros. Entende? Medo terreno? Não, sim, também. Também. Medo mais terreno? E assim, eu acho que pelo nosso contexto, eu acho que o que de fato é ofensivo para a igreja perdeu essa capacidade de qualificar o que de fato é ofensivo. E digo que os nossos medos e os nossos problemas, eles foram reduzidos e nós estamos presos a medos e às coisas pequenas. Então, assim, existe hoje o medo do desemprego, o medo de perder a pessoa amada, existe o medo de perder N coisas, mas parece que a morte, ela não tem esse flerte com a igreja. Eu acho que, de repente, a gente não pensa tanto na morte. E o fato de constantemente o elemento morte estar aqui, eu vejo como uma inclinação que o Espírito está tentando levar a igreja para a igreja não considerar a sua vida como importante. Essa é uma das maiores realidades do tempo em que estamos vivendo. Uma das minhas falas, entre todas elas, ainda tanto sexta quanto ontem, eu falei um pouquinho só sobre isso.
um texto do Evangelho de Lucas, do capítulo de número 1, verso 37 e o 38. O 37, haverá alguma coisa difícil para Deus? Não. O 38 vai dizer, cumpre em mim, Senhor, o teu propósito. A oração da Maria, cumpre em mim o teu propósito. Se é para sofrer, sofrer, se é para rir, sorrir, se é para gemer, gemer, se é para guerrear, guerrear, se é para caminhar, caminhar. Mas eu sei que o que está reservado para mim é algo que já é muito além daquilo que qualquer mente humana possa compreender ou imaginar. E nós vivemos um tempo em que, apesar de as pessoas parecerem estarem atreladas a um propósito, as pessoas estão sem temor. Elas demonstram ter um dado medo, mas não têm temor. O medo é de perder coisas, mas não tem temor de perder a sua salvação. Entre elas está o quesito da morte, né? O problema não é morrer. O problema é morrer, mas não ter destino para a sua real alma. Então, nós estamos encontrando um combate muito grande entre a carne e o espírito no tempo em que nós estamos vivendo, que as pessoas não entenderam ainda o porquê a igreja, ela é a igreja. Eu não estou falando centros de organização. A igreja não tem bandeira. A igreja não tem placa denominacional. A igreja tem um regimento, né? A igreja tem ela tem sim uma CI, né? Um certificado interno, um documento interno. Ela tem um regimento interno. Mas a noiva do Cordeiro, a noiva de Cristo, ela, na sua quase totalidade, ela está mais inclinada para coisas do que para o reino, do que para o encontro com o noivo. E isso é pesado de se falar. Isso é complicado. E por que eu disse isso? Eu acho interessante porque tem um capítulo em específico falando de morte, né? E eu gosto muito do Enter White, que ele diz algo interessante, né? Ele diz, olha, quem nasce uma vez, morre duas. Quem nasce duas, morre uma. Então, dentro da ideia que Jesus está falando com Nicodemos, né? Mas o capítulo 11 do João... eu gosto desse texto aí. O capítulo 11 do João é interessante porque Jesus está lidando com a morte. Diretamente. E o João gasta um versículo de um livro extremamente concorrido para dizer que Jesus chorou por isso. É isso aí. E assim, para mim é fantástico. Um versículo só. Não, uma frase. E Jesus chorou. Ímpar. Pronto. E eu acho interessante porque assim, né? Jesus sabia o final. Jesus sabia o final. E assim, parece que é essa ideia que o texto está querendo trazer no Apocalipse, porque ele começa dizendo, olha, quem está falando com vocês é o primeiro e é o último. Exatamente. É quem estava no início e quem vai estar no fim. Então, vocês estão cercados por alguém que tanto estava no começo, como quem pavimentou uma via para vocês passarem, mas também alguém que vai ficar no final para receber vocês. Exatamente. E aí, o texto do João, para mim, é interessante, por quê? Jesus sabia o que ia acontecer e ele chora por uma situação que já estava resolvida. E o texto, para mim, é fantástico porque quando a notícia chega para Jesus, ele ainda estava enfermo. O texto diz, ele está enfermo. Mas no versículo, aí Jesus entra naquela ideia de tentar convencê-los a ir para Betânia, e quando eles se opõem, fala, olha, eu acho que o senhor precisa considerar aí, porque eu sei que você nutre um carinho por Betânia, eu sei que Betânia é casa da pobreza, casa da fragilidade, é um contexto em que a igreja de Esmina está inserida. Como diz o outro, Betânia é lugar de banquete. Então, assim, parece, né, nessa questão, os discípulos estão tentando, poxa, eu sei que você nutre um carinho por Betânia.
Eu sei que Betânia tem um lugar especial para você, mas a questão com a gente é diferente. Nós acabamos de ser ameaçados de ser apedrejados lá. E por que o senhor está querendo ir para lá, sendo que o senhor acabou de dizer que ele estava dormindo, ele vai acordar, e aí parece que no versículo 11 em diante, Jesus parece que perde um pouco a paciência, até que no versículo 15 é o ápice, né? Jesus diz, olha, eu não estou lá por amor de vocês. Então, o que Jesus está dizendo é assim, ó, aconteceu tudo o que aconteceu por causa de vocês. É isso aí. Então, assim, o 11 é como Jesus está ressignificando a morte, colocando ela como uma submissa a ele. E eu acho que é o contexto do Apocalipse 2. Falando para a igreja, é como se ele estivesse dizendo, a morte que tanto aflige a natureza humana, porque os afazeres, a sua rotina, o seu trabalho, os seus sonhos, ele pode tirar de você a percepção do que de fato é frágil. Você é frágil. É isso aí. Só que assim, o que é a sua maior pressão na sua fragilidade é uma submissa. Uma das coisas que no Evangelho de João, no capítulo 11, nessa questão, vai enfatizar o Cristo direcionando e mostrando para as pessoas a importância do que é o relacionamento, parecendo que ele está desprezando. Parece que ele está desprezando. Haja vista a fala das irmãs, das duas, independente da impostação, independente de como se interprete, mas as duas reclamaram. Poxa, se o Senhor estivesse vindo quando nós chamamos, muita coisa teria mudado. A fala para as duas é a mesma. Eu não te disse que se você entendesse o que eu estou lhe dizendo de fato, você não teria nenhum tipo de preocupação? Eu não lhe disse que você que diz que anda comigo, nos dias de adversidades, você vai compreender que eu não vou fazer nunca do jeito que você quer, mas eu vou estabelecer sempre uma surpresa para deixar você com a sua fé e com o seu conceito de fé ainda um tanto quanto mais elevado ou elevado por conta de saber quando eu digo que eu não estou atendendo por uma questão humana, mas eu vou relacionar o propósito por conta do que é divino para que ele se manifeste. Vocês precisam entender aquilo que eu estou lhes condicionando. E elas não entenderam isso. Os homens que estavam por detrás dos bastidores também não entenderam isso. Como que Jesus estava lidando com a morte? Ele já estava dizendo, morte, eu ainda estou mostrando para você que você já está vencida, sem eu ter te vencida, simplesmente pelo poder da minha palavra. Mas eu preciso deixar bem claro que por conta do tempo que eu estou vivendo, não como Senhor, mas que a morte não tem poder por conta da qualidade e da graça do ungido. Uma palavra vai voltar a vida para a vida de alguém que Deus tem uma proposta de eficácia e de excelência para mostrar quem tem o domínio de tudo e de todas as coisas. E quem que tem o domínio? Quem tem o domínio é o Verbo. E o Verbo só disse, Lázaro, saia para fora. E pronto. E chorou antes por isso. Chorou. O choro do Cristo dentro desse conceito, é de triunfo sobre a morte e de repúdio aos incrédulos que viram tantas coisas, mas não conseguiram compreender, a entender o projeto. É relacionado à vida do próprio Policarpo. A vida do próprio Policarpo, o nível de relacionamento com Deus que Policarpo entendeu, que ele entregou a sua vida, que quando ele recebe a igreja para pastoreio, quando o fundamentalista da igreja que tinha uma igreja a 65 quilômetros, que vai receber uma exortação, que na verdade já recebeu, você perdeu o que é importante, o que é amor. Você vai encontrar Paulo escrevendo a Timóteo, dizendo, eu tive que deixar um doente
na cidade de Mileto, porque não dava para deixar em Éfeso. Éfeso tinha glamour, Éfeso tinha pompa, tinha riqueza, tinha os melhores médicos, mas não tinha mais amor. Então eu tive que deixar ele lá o Trófimo, lá em Mileto, porque em Mileto, apesar de não ter recursos, da mesma forma como tinha em Éfeso, mas lá tinha cuidado, lá tinha amor, lá tinha percepção, lá tinha entendimento, lá tinha o zelo. E no meio de tudo isso, é o que Policarpo entende, que é o pastor da igreja de Esmirna, que ele tem um contexto, um conteúdo histórico maravilhoso, que todos tentam fazer de tudo para incriminá-lo. E aqui abre um adendo à parte ao conteúdo histórico da igreja de Esmirna, e a gente traz uma particularidade para a vida de Policarpo em termos do relacionamento com ele, por conta de não ter medo da morte, de entender o processo da morte, a ponto de alguém falar para ele: nós vamos acabar com a sua vida. Ele falou: filho, o que vocês fizerem comigo é lucro, eu estou contextualizado que eu tenho uma vida de relacionamento, vocês podem falar ou fazer o que quiser, a morte não tem domínio sobre mim, eu já estou escondido no amor do Cristo, que é a ressurreição e a vida. Então, o poder desse pastor que olha, que vê uma igreja em potencial, uma igreja boicotada, uma cidade boicotada, uma cidade que vivenciou um tempo que tinha tudo para poder investir poderosamente no cuidado daquela igreja, eles preferiram investir no cuidado da idolatria. Eles preferiram investir no cuidado de gerar um contexto de não olhar para a igreja. Por isso, a Esmirna, ela tem uma contextualização que ela, apesar de pobre, é rica. Porque ela tem relacionamento. Já já a gente chega aqui. Aí. Pô, tá fácil fazer o programa hoje. Tá fácil. Tá legal, hein? Fácil. 20 pessoas estão ao vivo. Quero saudar aqui a Adriele Soares. Uau! Bispa Sônia Nunes. Que isso! Ai. Senhora Nunes na área! Regiane Joana da Cruz. Sérgio Cardoso. Sérgio, um abraço pra você, Serginho, um beijo no teu coração. Serginho tá em recuperação de uma cirurgia também. Graças a Deus já está bem melhor. Maravilha. Acredito que essa semana já esteja presente nas Sérgio é nos parceiro, cultos. tamo junto, Pô, Sérgio. Sérgio é top. Sérgio é top. Ele e a Valéria, né? Era Pra mim, isso, senão, isso. daí aí dá As ruim. ovelhas suas, né? Então Minhas tem que- ovelhas aí, ó. Isso. A Elka Batista Coutinho. Pastora Priscila Albuquerque tá aqui. O Ailton Silva do Carmo. Que Grande isso? Tom. Ó. Ô, Tom, finalmente apareceu, hein, Tom? Não, então, eu já vou aproveitar que o espaço e que o Tom tá aqui, eu senti da gente fazer um churrasco de novo, Tom, na sua Eita! casa. Ah, sério, É eu tava falando, verdade, é verdade. Se Deus É que o tocar Calejado aí, se Tom. reuniu, né, ano passado lá na casa do Tom, né? Se Verdade. Deus tocar aí, Tom. Deixa. Fica, Deixa, né, aberto. deixa fluir aí. A Cristina de Camargo tá aqui, Verônica Nascimento. Galera, sejam todos bem-vindos à Rede Calejados. Meus obreiros aí, meus Aí, filhos. tá A geral, ovelha viu? Tá... Só para contextualizar para vocês, estamos falando sobre, nessa segunda temporada do Pod Calejados, estamos falando sobre as 7 cartas do Apocalipse, e no programa de hoje, com a presença do paizão apóstolo Edivaldo Nunes, estamos falando sobre a igreja de Esmirna, beleza? O Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 ao 11, é o texto base para a discussão que nós estamos tendo aqui, uma discussão extremamente produtiva, inclusive. Né, até porque viemos falando até por conta do princípio morte, né? E ainda tem algumas coisas muito tão quanto Não, tem relevantes, coisa pra falar aí. mas esse processo de entendimento é de suma importância para que a igreja atual, que não sabe, não tem esse sentimento, não tem. Você percebe que muitas pessoas ainda estão apegadas nas coisas e esqueceram da palavra as demais coisas eu acrescento, mas as pessoas querem as coisas. E coisas passam. O que não passa é o que Jesus disse. Passará o céu e a terra, ele disse, mas as minhas palavras,
essas não passarão. Mateus 24, 35. Tá afiado, viu? Ó, quero mandar aqui um abraço pro meu amigo pastor André Alves. Que isso, hein, Andrezão? Andrezão. O Andrezão, cara. Nossa, só pra contextualizar, o André mandou um emoji aqui de um troféu. O André é o tecladista da banda. Né, Andrezão? O Andrezão tá contente. O Andrezão tá feliz. Johnny Alfonsetti está aqui. Que isso, Johnny. Essa noite pedirão tua alma. Só pros antigos que conhecem Cats Barneia. Pois é. A galera não sabe o que é isso hoje. Conhece Cats Barneia, Josué? Não é da tua época, né? Eu imaginei. Vamos voltar aqui para um assunto. Vamos lá. Eu gostei desse ponto que o Josué levantou aí no verso 11, da segunda morte. E aí quando você estava falando, eu me lembrei do que Jesus disse pro ladrão na cruz. Opa. Porque ele fala de uma maneira diferente. Vai porque a Assunção tá fresca. O óleo tá fresco, deixa. Ele fala pro ladrão na cruz, o que ele fala pro ladrão na cruz não tem nada a ver com morte, mas tinha. Porque ele fala pro cara, ainda hoje estarás comigo no paraíso, não tem nada a ver com morte, mas tinha. É isso aí. Então, assim, ele consegue tirar a morte de um contexto que todo mundo tem, que é o contexto negativo. E ainda ela fala, estarás comigo. Então, se está com ele, independente de qualquer lugar que seja, estando com Jesus é bom. É isso aí. Essa é a mensagem que ele passa nesse texto. Porque esse ladrão na cruz estava nisso aí, segunda morte. Então, eu entendo que enquanto o apóstolo estava falando, eu me lembrei de alguém que eu conheci que dizia que não tinha medo de morrer. Quando o senhor estava falando, eu me lembrei. Ele dizia, eu não tenho medo de morrer e eu sei para onde eu vou quando eu morrer. O problema é esse. Às vezes as pessoas dizem, não, eu não tenho medo da morte. O problema não é morrer. O problema é o destino. As pessoas terem convicção do destino. Né? Por isso nós precisamos, no nosso tempo, ser claro. O ladrão da cruz que estava ao lado de um que não poderia também ter aproveitado a oportunidade de última hora, mas não quis. Não quis. Né? Mas o que aproveitou a oportunidade, Jesus só disse para ele que ele vai estar, ainda hoje estará comigo no paraíso por um único motivo. Por um único motivo. Porque a fala do ex-ladrão gerou em Jesus uma verdade no ladrão de convicção, de arrependimento, de estar ali. Quer dizer que mesmo na última hora, pode. Só que existe um evangelho que está sendo pregado neste tempo, lá vai arrumar confusão. O podcast é para isso, vai. E as pessoas estão com abuso da oportunidade. Aquele conceito daquele tempo, o evangelho estava sendo proclamado, mas não tinham tantas vozes proclamadoras. Porque a ideia está João pregando, depois de João, quem está pregando? Quem que está pregando salvação naquele tempo? Jesus. E ele está pregando o quê? Ele vem anunciando uma palavra. Ele não vem anunciando chave, não vem anunciando carro, não vem anunciando casa. Ele vem anunciando, arrependei-vos, pois vos é chegado o reino dos céus. Jesus dá continuidade no sermão de João. E o sermão era este. Não tinha ainda, os discípulos estavam no aprendizado. Haja vista que 2 vezes Jesus dá lições para os discípulos, para dizer, eu vou soltar vocês para o evangelismo, né? E eles vão para o evangelismo, quando eles voltam maravilhados. O demônio veio no meu pé aqui, eu entrevistei o cara, né? O demônio... Daí Jesus falou assim, vocês estão felizes com isso? Vocês deveriam estar felizes, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. E isto, em uma das igrejas, vai uma carta, tem alguns que tiveram os seus nomes riscados do livro da vida.
E se isso é verdade, cai por terra agora uma teologia banal. Uma vez salvo, salvo para sempre. Ou tem arrependimento, ou não tem arrependimento. Remorso não leva ninguém para o céu. Verdade. Só para dar esse adendo. Nossa. Você viu, né? Na verdade, eu levantei essa... Continuei esse tópico dentro do que o Josué leu, mas na verdade, juntamente com você que está assistindo, temos 25 pessoas assistindo o podcast hoje. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Essa escrita aí do capítulo 2 para a Igreja de Esmirna trata de algo que nós até inclusive falamos no podcast passado sobre perseguição. Na verdade, acho que nós falamos disso com o Chiglinoli, eu acho. Se eu não estiver equivocado. Se não foi com o Chiglinoli, foi com o apóstolo João Paulo, que foram os nossos últimos 2 convidados aqui. A minha pergunta para o senhor ela é bem simples. Da maneira como a Bíblia trata a perseguição, a igreja de hoje, ela está preparada para passar por perseguição no seu contexto mais simples? Não vou nem entrar no que a Bíblia fala de perseguição, porque eu acho que já é apelação. Mas no contexto simples da palavra. Eu vou tentar, antes de responder na totalidade, eu vou falar só uma coisa. Qual crente hoje, aguentaria uma pressão para negar o nome de Jesus só com um instrumento? Um alicate. Um algoz na sua frente, com um alicate grudado na sua unha, puxando a sua unha. Eu não arranco a sua unha se você negar. Não, se você negar que Jesus é Senhor da sua vida. Quantos suportariam e não negariam? Só isso. Imagine Richard Wurmbrand, que ao longo da sua história verídica teve por tudo. Ele pediu para Deus uma única vez para negar o nome de Jesus. Foi quando os seus algozes pediram e a oportunidade para matar o seu filho. Daí o filho grita: pai, não se preocupe com isso, porque a oração de Richard Wurmbrand foi essa: Senhor, há 14 anos eu estou preso atrás das cortinas de ferro. Eu estou aqui nesse território macabro e não neguei o teu nome até agora, mas o meu filho, agora é o meu filho, o Senhor sabe o que é isso. Aí o filho grita de lá: pai, não negue a Jesus, porque se eles me matarem, nós nos encontraremos nos tabernáculos eternos da glória outra vez. E aí o pai não nega. Mas a pergunta que não quer calar é essa: se a igreja está preparada para ser perseguida. O que fez com que a igreja de Esmirna se tornasse pobre? Boicote do sistema. Boicote do movimento de organização do sistema, que falou: se nós não darmos um jeito de calar a voz deles, nós não vamos ser um portuário bem-sucedido. Até porque hoje ainda é assim no território da Turquia, a região ela continua sendo porto, ela continua sendo transicional para um comércio de excelência, aonde para muitos ela é uma localidade, mas neste período também ela já era muito bem sucedida. E havia o quê? Por conta disso, o domínio romano, que trouxe os princípios de Grécia e toma aquele ambiente, toma aquele local, e eles fazem de tudo para que a igreja seja calada, a igreja seja ofuscada, perseguida, afrontada, e tentam, o Josué, calarem a igreja, mas não calam ela por um único motivo. Salmo 34, verso 4. Na minha angústia, eu clamei ao Senhor, e Ele livrou-me de todos os meus temores. Segundo ponto disso, do mesmo Salmo 34. Olharam para Ele e foram iluminados.
terceiro ponto favorável dos Salmos. Não vou nem usar o provar e ver de que o Senhor é bom. Não Porque vou. já é apelação Não, esse daí já vou usar só o outro texto. Muitas são as perseguições do justo. O 19. Mas o Senhor os livra. Quem que livra? O Senhor. Então, se o Senhor livra, como que a igreja diz que não há solução? Como que alguém não consegue confiar? Como que alguém não consegue suportar? Como que alguém consegue dizer que Deus virou as costas? Como? Porque não entenderam o que é a nossa geração. Particularmente falando, eu escuto alguém dizer, não, essa geração não tem mais jeito, esse povo não é mais isso, o outro bate no peito, não, eu não aceito essa geração desse jeito. A minha pergunta é essa, independente da geração, o tempo, o século que nós estamos vivendo, ele é um século que aponta para um campo e um cenário profético. Ele não vai virar sem que tenha o acontecimento. Porém, a pergunta é essa, quem suportará a perseguição que está por vir? Eu fico com uma fala de um certo pregador que ele diz: nós vamos viver o melhor momento da igreja. A igreja vai viver o melhor momento. E que momento é esse que a igreja vai viver? O momento da perseguição. Por que o momento da perseguição? Porque o momento da perseguição faz com que a igreja saia do seu comodismo, de um jeito ou de outro, e revela quem é a igreja e quem é uma cabana. Muito bom isso aí. Muito bom. Na verdade, eu queria pegar uma parte disso que eu achei, porque o apóstolo falou de boicote no sistema na igreja. Esse sistema atual hoje, ele coloca o crente como algo bom. É bom ser crente. Tem um certo centro de custo aí, produziu uma determinada novela, que mostrou a moça cantora de funk depois na igreja. O sistema atual hoje, ele quer mostrar que ser crente é bom, desde que o crente aceite tudo. Isso eu acho perigoso. Óbvio. Isso é tendencioso. Porque tem pessoas que assistem isso, que compram essa ideia. E acham que pode servir de qualquer forma, de qualquer maneira, de qualquer jeito. Porque um evangelho tal, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar. Eu não ouvi muito, não sei muito, né? Mas alguém já ouviu falar da hipergraça. Ah, com certeza. Josué, você quer falar? Não, e eu acho o seguinte, cara. Você tá com bastante coisa aí. Eu tô com bastante coisa. Você vai, desenrola. Eu acho que assim, a gente sofre de uma questão histórica que a igreja sempre passou, que foi as tentativas de reconstruir o Cristo. Sim. Então, assim, o século XIX para o início do XX, nós temos a questão de um Jesus socialista assistencialista. É isso aí. Então, de repente, a missão da igreja, e não que não seja, mas de repente a missão principal da igreja tornou-se assistir o pobre em suas necessidades. Uhum. Então, assim, começa no 19, com o bispo o Scott, no norte da Inglaterra, com um movimento totalmente zeloso pela teologia, mas com a questão de assistir o pobre nas suas necessidades. Então, de repente, no 19 para o 20, houve-se a construção de um Cristo assistencialista e socialista. Então, muito baseado na questão do Mateus 25 ou 26, na ideia de que quando nós fazemos para o pobre, nós estamos fazendo para Cristo. Isso. Então, quando nós não fazemos, nós o rejeitamos. Mas há um perigo nisso, por quê? Você dá comida para alguém que está com fome, ela vai voltar a ter comida. Nesse caso, fome, né? Ela vai voltar a ter fome. Agora, nós esquecemos de dizer o principal. Cristo é o Filho de Deus. Foi substituído como sacrifício. É isso aí. Existe uma ira reservada para o fim dos tempos. Existe um lugar onde quem não soube, né, fazer uso da graça
será lançado e não viverá eternamente com Deus. Então, assim, as reconstruções que Cristo sofreu ao longo da história fizeram com que a igreja saísse da essência do que eu particularmente acredito que nós deveríamos buscar, do que nós deveríamos nos tornar. Então, Cristo passou de um substituto numa questão que é impossível de nós resolvermos e é inevitável, que era o derramar da ira de Deus. Então, tem muita gente que não gosta propriamente do Jonathan Edwards. Eu gosto, por mais que ele seja muito radical. Porque é o simples, cara. Existe uma ira reservada. Muita gente também não gostava de David Wilkerson. Mas hoje todo mundo concorda, por mais que ele partiu para a eternidade. Mas olharam e viram o conceito da mensagem do homem. Exato. Então, assim, nós esquecemos disso, cara. Eu acho que é ofensivo demais as reconstruções que Cristo passa. Eu tenho um exemplo, cara. Eu lembro uma vez que eu conversando com um recém-convertido que foi inserido no ministério precocemente, ele disse o seguinte: cara, nós estamos começando uma campanha e tem um empresário na igreja que o camarada perdeu tudo e nós fizemos uma campanha pensando essencialmente na causa dele. E ele falou um nome de efeito lá e tal. E aí eu falei assim, legal, cara. Só que existe um problema. Existe um problema. Ele, rico ou pobre, vai chegar um tempo em que Cristo medirá. Vai chegar um tempo em que a ira vai ser derramada. Sim. Então, se você passar a questão de que Cristo é um solucionador de problemas, e que Cristo está empenhado em dar a virada de chave na vida financeira dele, de que Cristo está empenhado em reatar o casamento, antes de fazer com que ele se torne o que ele precisa se tornar, isso é um perigo. Isso é um perigo. Você cria uma espécie de vício e, de repente, a gente sai da nossa missão, nós saímos do nosso compromisso essencial. Porque, assim, por mais que pareça louco, né, o Romanos 5,9 diz isso, olha, muito mais agora justificados pelo sangue, nós seremos salvos da ira de Deus. Então, a loucura, é basicamente a loucura. É complicado entender isso, eu confesso que é complicado entender isso. Mas Deus entregou Jesus para nos livrar dele mesmo. É isso. A verdade é essa. Então, basicamente talvez é as isso. pessoas não conseguiram compreender isto, que Deus entregou Jesus para nos livrar. Por quê? Por conta do que vem no final. Tem um texto muito simples, claro e absoluto. Juízo final. Não se prega que ele é advogado? Esqueceram quem ele é no final. Exato. E há uma frase agora aqui, uma pergunta, uma fala aqui ó, do Ayrton. Pode falar? Ele está dizendo assim, mas a igreja estará na perseguição? A minha pergunta sobre, porque você perguntou como que seria, se a igreja está preparada, se a igreja suportaria Acho ou que não. não estamos em tempo de perseguição ainda, tá? Não, nós estamos em início de princípio de dores. Nós não chegamos nessa fase ainda, Tom. A igreja, de fato, ela vai ser privada. Mas quem que vai ser privada? A igreja. E qual a igreja? Qual característica de igreja? Qual identidade de igreja? Qual personalidade de igreja? A igreja Frankenstein ou a noiva do Cordeiro? Qual que é a igreja Frankenstein? É aquela que está remontada de um monte de dogmas, de doutrina, mas ela não tem identidade. Que ela não entende isso de ser justificada. Porque quem entende que é justificado, ele está concentrado, independente de ele diferir teorias, ele tem base, ele tem centro, ele tem uma convicção. Quando falaram para o Policarpo, nós vamos arrancar você, nós vamos ofertar você para os diabos, nós vamos dizer que você é isso, nós vamos matar você. Ele falou assim, ó, eu estou muito consciente, a mensagem que eu vou dizer é que Deus vai livrar da segunda morte todos aqueles que entenderem o princípio do que é morrer para o mundo e viver para Cristo. Esses não enfrentarão um juízo, um jugo, um opróbrio. Ele vai entender que a sua mentalidade, ela é uma mentalidade que não é religiosa,
não é sistemática, não é socialista, não é uma mentalidade ludibriadora, mas é uma mentalidade consciente daquilo que é o tempo que está se vivendo. Ele não tem uma fala como que eu posso dizer agora? Ele não tem uma fala conivente. Ele tem uma fala conscientizadora. Ele não está preocupado se alguém vai gostar dele ou dela. Ele está preocupado se alguém vai entender que o céu é real, que a segunda morte é real, que o sofrimento é real, que a perseguição é real. Assim como os que creem no Cristo, estes serão livres da perseguição. Eu vou ficar com a fala do Josué, que entendeu que Cristo veio e quem conheceu o Cristo que vai dar livramento para que não se revele o Senhor na vida daqueles que não entenderem isso. Cara, a gente tava esses dias pensando no João 8,32. A gente tava pensando no contexto. Porque assim, se você vê no começo do capítulo, diz que Jesus sobe ao monte para orar, ele desce e começa a pregar. Primeira coisa, trazem uma mulher que foi pega em adultério, e já tentando, o texto diz, experimentar Jesus. Ó, tá aqui essa mulher, ela foi pega em adultério, a lei pede para que mate. Nós queremos saber qual é a posição do Senhor. Brilhantemente, Jesus começa a escrever no chão para tirar o foco da mulher. E aí, quando o foco sai dela, Jesus levanta e diz, olha, o negócio é o seguinte, quem não tem pecado pode pegar a pedra e pode atirar. Aí, Isso é uma das atitudes assim mais inteligentes que eu vejo de Jesus na Bíblia, cara. Aí pega. De verdade. Aí o texto diz que do mais velho ao mais novo saíram e deixaram as pedras. Aí Jesus olha para ela e diz assim, olha, os que procuravam te acusar não estão mais aqui. Vai e não peques mais. É um contexto de alguém que estava no pecado. Sim. Conheceu Jesus e foi liberta por ele. Jesus está cantando a letra antes dele chegar no 32, que é o ápice. É isso aí. Aí o texto diz que os fariseus foram para experimentar Jesus e foram questionar Jesus. Aí Jesus diz assim, o negócio é o seguinte, 32, conhecereis a verdade vos libertará. A palavra conhecer é o gnosis no grego, que aparece no Lucas, quando o anjo chega para anunciar Jesus para Maria, e ela diz assim, olha, como eu vou ter filho se eu ainda não conheço homem algum? A palavra que Jesus conhece a verdade que Jesus está dizendo é a mesma palavra que Maria estava dizendo assim, eu não tive um ato sexual ainda com um homem para conceber um filho. Então Jesus estava dizendo, vocês precisam conhecer a verdade como quem conhece uma experiência pessoal, a verdade precisa entrar em você como uma relação sexual. A partir disso, a verdade vai estar dentro de você e você vai começar a performar a sua vida por meio da verdade. E pegando um gancho nisso que você está dizendo, no ápice do violar, do relacionar, de quebrar um cunho, a importância de algo que todo mundo tem como tão relevante, chamado ímen, né? Ele está dizendo isso. Quem conhece nesse conceito, porque não tinha conhecimento, que era puro, que era virgem do conhecimento, quando rompe, ele não volta atrás de mais nada. Ele suporta todas as coisas, porque ele sabe o amor que entrou na sua vida, que é o amor de Cristo para com as nossas vidas, que não deixa-nos viver uma vida irrelevante, mas nos leva para uma vida de desafio para o conhecimento do que é a verdade. Aí Jesus continua dizendo, né? Ele diz, aí o povo chega e diz assim, tá, como que o senhor está dizendo que nós precisamos ser libertos, sendo que nós somos filhos de Abraão e nós nunca servimos ninguém? Aí Jesus diz assim, tá bom. Vocês se dizem filhos de Abraão. É como se Jesus estivesse dizendo, o negócio é o seguinte, Abraão me conheceu. Vocês, como filhos de Abraão, vocês não me conhecem. Abraão me conheceu. Uhum. Porque quando ele foi tirado da terra dele, foi feita uma promessa, ele me conheceu. É isso aí. Você estava no culto ontem na igreja. Não, aí deixa eu concluir para não perder o raciocínio. Isso aí. Aí Jesus diz, olha, o Abraão me conhece, vocês não me conhecem. Aí a imagem que tem do Abraão me conhece é o Moriá. É isso aí. Quando Abraão leva Isaac para o Moriá, aí o texto diz que ele sobe convicto de sacrificar Isaac. Isaac sobe com uma disposição interior de ser o sacrifício, mas ainda não está expressa essa disposição. Perfeito. Quando chega o momento do sacrifício, o texto diz... O que o texto diz?
Isaac chega para Abraão e diz assim, tá tudo pronto. Só falta o sacrifício. Aí o que... Abraão é fantástico. Abraão parece... A gente tava conversando... Ó o Malvese. Não, é porque a gente tava conversando. Eu acho que ele não percebeu o começo, mas a gente falou. Eu falei que a gente tava pensando sobre isso. Qual é o contexto? É verdade, ô Malvese. Qual é o contexto? A gente pensando, porque direto eu gosto de trabalhar com o Japa, porque você acaba tendo aulas, né? E a gente conversa sobre isso. O que aconteceu, cara? E o Japa é esquisito para dar aula. Não, e eu brinquei esses dias, que teve um dia que das 2 às 5, eu passei o século XVI, o século XVII, o século XVIII, parei no XIX, porque não deu tempo. Mas, enfim, Abraão, quando ele diz Deus proverá para si o cordeiro, Deus proverá para si o sacrifício, Abraão conheceu Jesus ali. E Isaac só desce do monte porque Deus tinha um cordeiro para si. É isso aí. Se Deus não tem, Isaac fica. Então, quando Jesus diz, o pai de vocês, Abraão, conhece, mas vocês não conhecem, porque se vocês de fato conhecerem, vocês iriam saber que Isaac só desceu porque Deus tinha um sacrifício. Essa verdade que eu estou dizendo para vocês é a verdade que fez com que Isaac descesse do monte. Então, eu acho que é isso, cara. A gente precisa conhecer Jesus a ponto de entender que ele é a única saída. Como Paulo entendeu no capítulo 7 do Romanos, que ele diz, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço. Maldito é esse corpo que me leva para a morte. É isso aí. Aí no final do 7 ele diz, mas eu dou graças a Deus por Jesus. Mas uma das questões também, no meio de tudo isso, é saber entender, ser conduzido. A igreja que é conduzida, ou o homem ou a mulher de Deus que é conduzido, dentro do conceito de João 8, dentro do conceito de verso 32, que conhecereis a verdade, né? O 36, e se ele se conhecer é liberto, né? Mas 13, 16 vai dizer, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. O que fez com que cada um dos homens e mulheres de Deus que viveram uma experiência com Jesus não abandonaram a sua fé em hipótese alguma? Tiveram momentos de dor, de choro, de lágrima, de dificuldade, porém, eles eram convictos nas suas decisões. Foi que a pessoa do Espírito Santo continua conduzindo-os para aquilo que é o pleno, aquilo que é o verdadeiro. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus é o Espírito Santo. E sabe qual é a ideia interessante do Apocalipse? Porque o Apocalipse começa dizendo que o Espírito estava falando da igreja. É isso aí. Para 7 igrejas. E no final, o texto diz que o Espírito e a igreja estavam dizendo, vem. É isso mesmo. Então, isso que o apóstolo falou é fantástico. Se você vê no capítulo 3 e 4 do Mateus, o Espírito conduz Jesus para o deserto. E a mensagem, né? É que o Espírito sempre nos conduzirá nesses movimentos do Espírito a conhecimento de verdades a respeito de Deus e a respeito de nós mesmos. E Jesus venceu o diabo no deserto por conta do Espírito. Então, assim, falta-nos como igreja a disposição de ser conduzido pelo Espírito. Que o vento de Deus sopre sobre nós e nos lance a lugares em que Ele quiser nos estabelecer. Mas Josué, pastor Mateus, a questão é exatamente esta. A questão é exatamente esta. Conheço a tua tribulação. Quando alguém está ministrando que a igreja não vai passar por dor. Quando alguém está ministrando que a igreja não tem dificuldades. Que servir a Jesus é facinho, né? Ela não entra em tribulação ou grande tribulação, mas princípio de dor para tratamento entra. E a carta para a igreja de Esmirna trata que ela já estava ali, ó, e ela estava sendo atribulada. Mas aquela atribulação ou tribulação que ela estava vivendo ou sofrendo, ela tinha algo que iluminava ela no meio daquilo tudo, que era a presença de Deus na pessoa do Espírito Santo com relação ao que Jesus deixou como instrução
para que ela suportasse tudo aquilo que faz a relação desse mover, para que a igreja suporte qualquer coisa. Agora, você encontra uma igreja que quando você vai ministrar sobre ela, que declara que ela vai passar por momentos difíceis, você não é uma pessoa mais bem-vinda naquela igreja, porque você só tem que pregar que é joinha, que é legal, que vale tudo, que tá tudo bem, que já deu tudo certo, já rompeu, já venceu. O hino tem que ser o da Damares, com todo respeito, mas tem que ser. Agora é só vitória, agora é só vitória. O do Eliezer Barcelos, ninguém quer cantar. Qual que é o do Eliezer Barcelos? A prova tá doendo, irmão. Ela só me faz chorar. Me dá logo a vitória, Jesus. Não canta-se mais isso. Então, por quê? Porque não mudou o conceito, entendimento, pensamento, reflexão. Não mudou nada. A única coisa que mudou foi, nos últimos 30 anos, agora, uma globalização que entrou no meio do evangelho, né? E você começa a descobrir. Na escola bíblica que nós tivemos oportunidade do Ceifeiros em Chama de participar, pastor Gesiel Nunes Gomes, ele teve uma fala dizendo: eu posso pregar uma mensagem para você em 3 horas e também posso pregar ela em 3 segundos. Em 3 horas eu vou explicar já, mas eu vou pregar primeiro a de 3 segundos. Quem entender, pega. Se não, eu explico em 3 horas e dou 1 hora para cada ponto, para você começar a refletir. Vinde, ficai e ide. Fantástico. Muito bom. O senhor tem umas tiradas, você que é fantástica. Né? Eu conheci um homem que dizia que não existe Pentecoste de glória sem calvário de dor. É uma fala de hoje, de alguém que não vive. Essa frase é dele. Não é minha. Essa frase é de Lana Holder, que não vive. Essa frase é dela? É dela. Não, ela original? A original é dela, é de Lana Holder. Ela não vive. Você olha e você... arrumando confusão já aqui de novo. Né? Aí você olha um hino, 2 hinos poderosos. Os 2 hinos têm o mesmo nome, chamado A Reforma. Você ouve o hino tanto do J.A., quanto de Gessé Aguiar, A Reforma, e a letra é maravilhosa. Então, compor ou pregar mensagens que te motivam é muito bom, mas você ser aquele que pratica aquilo que você acabou de expressar, se você tem como revelação, né, se você grava algo que eu te dei, você gravou algo que você gostou. Mas se eu gravo algo que Deus me deu, pode todo mundo gravar, mas eu tenho que ser o primeiro a pôr em prática aquilo que eu tenho como revelação da parte de Deus, para que eu possa suportar todas as situações. Né? Prego que vive, vive que prega. Né? Mas tem coisas que nós pregamos que nós ainda vamos viver. Mas... quando chega a hora de viver, algumas pessoas não suportam a tribulação. Esse pensamento, esse eu não tinha parado para raciocinar, dos louvores que o apóstolo mencionou. Nossa, meu Deus. Tem 22 pessoas assistindo. Quero mandar um abraço aqui pro meu amigo, que agora também é pastor, Matheus Soares. Mateuzinho mesmo. Matheus Soares, meu amigo. Deus abençoe. Beijo no pastor Donizete. Pastor Donizete, comunidade pentecostal, Senhor, justiça nossa. Deus abençoe vocês. Brunão, quanto tempo ainda mais temos? 10 minutos. Meu Deus do céu. Aí, né? já foi, já. É que, quando o apóstolo veio aqui no Victorino Talk Show, foi assim também. Passou muito rápido. Só pegando esse detalhe, conheço a tua pobreza, mas tu és rico, sim. Me ajuda aí alguma coisa com isso. Na verdade, entra no que você falou, esse negócio que você falou do conheço aí é terrível, hein? Então, mas eu não a sei gente tava como que você pensando... não é um conferencista ainda. Não, sabe por quê? Eu vou falar pra você. Eu sou muito privilegiado de ter o Leandro na minha vida. Eu sou muito privilegiado. E eu sempre, quando tenho oportunidade, eu falo isso. Ele mudou a minha vida. Então, assim, eu tenho, graças a Deus, a oportunidade de trabalhar do lado dele. Eu conheci as 2 fases. Né? A fase antes e a fase pós. E eu sou Minha grato a dele. Deus É a mesma por isso. coisa. Dele?
Não sua. A minha. É, a sua antes de Leandro e depois Leandro. É. Mas eu vou te falar uma verdade, um adendo aqui. Toda transformação que acontece na vida de alguém é quando ele não desperdiça a oportunidade que ele percebeu que teve. Verdade. E aí a gente tem... Eu tenho muita aula da questão exegética dos textos, ele me ajuda muito. E é muito importante isso. Mas quanto a essa questão do que é, de fato, a riqueza, eu acho que passa muito pelo que o senhor falou do que, de fato, é a igreja. Qual igreja? É muito por essa questão, né? E, assim, eu acho muito interessante o texto do Pedro, quando ele diz que nós temos como herança a natureza divina. É isso aí. Quando ele diz essa ideia, e também o Paulo lança a luz sobre isso, quando ele diz que nós somos co-herdeiros de Cristo, não herdeiros, mas co-herdeiros, e a intenção do Paulo ali no texto é basicamente essa. A nossa herança é desfrutar do Pai como Jesus desfruta dele. Isso aí. Então, passa muito por isso, né? Haja vista que essa é a fala do Cristo na oração, na oração intercessória de João 17. Jesus está conversando com o Pai, dizendo: Pai, o Senhor me deu um grupo de pessoas aqui que eu estou tentando forjá-los, ministrá-los, para que eles possam entender que eu e o Senhor somos um. E a minha intercessão agora é que todo mundo pediu glória. Todos que vieram antes pediram glória. Eles não pediram glória. E eu lhes dei a glória que tu me destes. E a glória que o Senhor me deste, que eu compartilhei com eles, é para uma única afinidade. Para que assim como eu e o Senhor somos um, assim eles venham ser um conosco. Exato. Terrível, né? Deixa eu falar. Mas deixa eu só fechar esse ponto aqui, por favor. Josué. E passa muito por isso, né? Então eu acho que o que de fato é a nossa riqueza é algo que Deus nos entregou, é o fato de nós sermos participantes de sua natureza, é o fato dele ter colocado em nós a sua glória. E eu gosto muito da definição do Stott para isso. Quando o Stott ele vai dizer, ligando muito o texto do Paulo, que ele fala em Romanos 3, que nós todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Sim. E aí ele pega Jesus na cruz como Deus devolvendo a sua glória para o homem, e ele diz que Jesus precisou morrer de uma forma tão cruel para que Deus demonstrasse tamanha consideração com a sua glória. Então, assim, a nível do profeta Isaías dizer que agradou a Deus moê-lo. Exato. Para que nós pudéssemos estar inteiro. Isso é louco. E aí, eu fecho aqui e até contribuindo com o que o apóstolo disse. Nós estávamos na igreja e aí escuta isso, chegou o pastor Juscelio, ele falou de algo que aconteceu em Itajaí e isso ficou marcado no meu coração. E toda vez eu me pego pensando nisso. Ele disse que o pastor Hermínio chegou para um irmão que tinha uma ferramentaria com aquelas paredes manchadas, com as ferramentas presas assim na parede, e aí Deus usou o pastor e disse assim: Deus está me dizendo que você vai ser o maior fabricante de ferramenta do Brasil. E aí ele, olhando a condição dele, ele disse assim: esse cara está ficando louco. Acabou o culto, na mesma noite, ele é chamado até a sua loja de madrugada e roubaram todas as suas ferramentas da loja. Uau. E aí o que ele fez? O que o crente revoltado vai fazer? Foi para a casa do pastor e falou assim: como é isso? No culto, o Senhor disse que eu seria o maior fabricante. Mentiu. Eu vim trazer aqui para você. Eu perdi tudo. E aí o pastor olhou para ele e disse assim: a palavra que Deus me deu para falar com você. Ele: o que tem? Aonde está? Ele falou: não, está aqui, eu guardei. Ele falou: vai embora para sua casa que não te tiraram nada. Uau. Não roubaram nada de você. Se você guardou a palavra que Deus colocou sobre você, se você no tempo da tribulação, da dificuldade, manteve intacto a identidade que Deus depositou sobre você, se no tempo da aflição você priorizou uma relação que foi atribuída para você, não por méritos ou por uma inclinação sua, não, porque alguém na eternidade determinou que você seria, que você teria e foi atrás de você, você não perdeu nada. É isso mesmo. Então a nossa riqueza não está
e numerada na Bolsa de Valores. É isso mesmo. A nossa riqueza não pode ser colocada numa placa e vendê-la. A nossa riqueza, um ladrão não pode vir, não pode tirá-la. Porque o texto diz que nem a morte, nem a vida nos separaria do amor de Deus. O texto diz que nem a altura, nem a profundidade nos deixaria distante. Então, nada nos separará do amor de Deus. Podemos encerrar, Brunão? Não, temos que encerrar. Temos que encerrar. Senão vai ficar... Senão ficaremos aqui até meia-noite. Então, e ainda não daria, né? Ainda não daria. Não daria, verdade. Porque nós nem fomos recompensa não tem hoje. E dar-te-ei a coroa da vida ficou para pensar. Ficou pra próximo, pensar. viu? Sabe por quê? Porque, na verdade, o que eu quero deixar para vocês nesse final de podcast... Bispa Sônia, eu também assisti, hein? O que eu quero deixar é o seguinte: apenas desfrutem e apreciem tudo que foi discutido aqui, tudo que foi falado, de uma maneira muito bacana. Acho que dá para tirarmos vários cortes que vão bombar no nosso Instagram. Você que não segue lá, segue @podcalejados no Instagram. A gente tem lá os trechos principais do que foi discutido aqui no podcast. E agradecer a todo mundo que ficou, mandar um abraço aqui pro José Luiz Laurindo. O Zé deixa ele. José, parceiro Deus vai nosso. pegar ele. O doutor Matheus Cidade. Os caras estão te chamando aqui de Josué Malvese. Olha aí, hein? O cara é terrível. Eu acho que parece, mas não só apenas por essa forma bacana com que ele fala, que ele desenvolve. Uma retórica o texto, espetacular. Uma retórica boa, é fora das câmeras. Depois o Malvese vem falar que eu tenho oratória. Não, mas ele tem uma só retórica, viu? Para de ser modéstia, viu? Inclusive, ele foi pregar lá na igreja no começo do ano lá, e tem uma frase que ele soltou que tá até hoje repercutindo. Eu guardei essa frase comigo. Essa frase, ela é pra minha vida. O silêncio te faz ficar vivo no jogo. Essa frase é sensacional. É isso aí. Essa frase é maravilhosa. Com 23 pessoas, eu quero agradecer a todos que ficaram até agora e deixar para que o senhor faça as considerações finais. Eu quero dizer que é sempre um prazer estar com o senhor. Verdade. Lhe ouvir é sempre muito bom. Estar com o senhor é muito bom. E obrigado pela moral de o senhor estar aqui. Um convidado que veio amplamente preparado, municiado. Verdade. Se o podcast tivesse 3 horas de duração, ele falaria 2 horas e meia. Verdade. Obrigado, paizão. Obrigado. Em primeiro lugar, agradecer pastor Matheus, Josué Lucas, pregador, conferencista. Josué Malvese. Não, vocês não judiam do menino. Agradecer por esse tempo memorável, favorável, de aprendizagem, de aprendizado, de cuidado, de zelo, e esse nível de comprometimento com a noiva, de levar a noiva a sair de uma inclinação de se tornar amante e fazer ela recuperar a sua identidade de noiva. Ela não se deixar levar em andar somente com o restinho do azeite na lamparina, mas que ela volte a ter reserva. E não compre, fabrique. Porque quem compra vai encontrar quem vende. E quem vende não está interessado em manter lamparina acesa, mas está interessado em manter caixa abastecido. Então nós precisamos compreender o tempo em que nós estamos vivendo. Ser Esmirna é muito forte. É um tempo memorável, um tempo favorável. Quero agradecer pelo privilégio de poder compartilhar alguma coisa a despeito do pensamento para essa igreja tão memorável, que teve um pastor tão referencial, chamado Policarpo, depois de Paulo, que fundamentou. Eu quero agradecer por este tempo favorável. Quero mandar um abraço todo especial para minha avó Cida, a vozinha, mandando ali uma Adriele Souza, a vozinha tá ligada ali, ó. Beijo no coração, que Deus continue guardando e abençoando a vida de cada um de vocês. Josué, Matheus, obrigado pelo presente. Desculpe se... O presente é nosso. Né, deixamos alguma coisa Imagina, foi perfeito. Josué, muito bom. Nesse primeiro ano de Pod Calejados aqui contigo, agradecer pela parceria. E, bom, suas considerações finais, né? Você falar, mano. Mas aproveitar também o espaço, agradecer ao apóstolo por ter vindo,
de bom grado, com o coração totalmente disposto a nos servir nessa noite aqui. Faço também das palavras do Mateus a minha também. É um prazer não só te ouvir, mas estar com você. Agradecer ao pastorzão Mateus. Quem não sabe, logo quando ele foi consagrado, eu fiz ele jantar lá em casa pra ele orar pra mim. Olha aí. Falei, não, vai ter que orar boa. por mim. Então, assim, é um prazer imenso ter a parceria do Mateus para desenvolver os projetos, trabalhar. Toda a diretoria, a parte organizacional da Rede Calejados também. Muito obrigado por vocês Um dia eu quero estarem falar aqui. um pouquinho sobre essa unção do Mateus, É. que ele foi provado. Aí. Ele foi provado para saber se ele estava apto a se tornar, vou usar uma palavra que é pesada, homem, ou se ele ainda era menino. E ele passou no teste. Aí, aprovado, viu? Graças a Deus. Gente, muito obrigado mesmo, de coração. Foi um prazer imenso estar com vocês. Dizer, pegar o gancho que o apóstolo falou, dizer que a gente está aqui uma vez por mês para trazer um conteúdo que você vai usufruir dele. A gente está aqui, é legal, a gente fala, a gente brinca aqui, mas o que esse conteúdo que a gente fala, ele precisa impactar você de alguma forma. Verdade. E essa é a nossa missão aqui, é a missão do Calejados. É a ideia que o Malvese passa para nós e a gente quer passar essa ideia para vocês. De que o que vocês ouvem aqui está sempre baseado na Bíblia, não tem nada fora da Bíblia do que a gente fala aqui, e é para impactar você e para abençoar você. Dito isso, no mês que vem estaremos de volta com mais uma edição do Pod Calejados, falando sobre outra carta do livro de Apocalipse. Agradecer ao Bruno Pereira e ao Yuri. Acho que o Yurão foi muito devagar nas fotos hoje. Foi. Quero deixar registrado isso aqui, viu, Foi, Yurão? pontua. Deus vai trabalhar na tua história, Yurão. De uma maneira especial. Muito obrigado a vocês que ficaram até agora. Um excelente mês de agosto. Que Deus abençoe você sempre, a sua casa. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like aqui no vídeo e compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Tamo junto e até o mês que vem.